Salve romanos, meus irmãos, saúdo a igreja que está em Roma, a igreja eleita, né? Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente, não tanto assim, né? Porque o meu canal, como vocês podem ver, né? Eu sou coroinha e iniciei vídeos voltados para a doutrina religiosa, né? Mas já dei um início do que vai ser no futuro, esse meu canal no futuro, que vai ser focado em parapsicologia, a ciência que estuda fenômenos ocultos, misteriosos, aparentemente sem explicação. Então, eu já dei indícios, né, de que vai ser isso através da minha live. Se você não assistiu, assista a minha entrevista com o Mário Metso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o famoso caso de Lázaro Barbosa, que chamam de serial killer, ou de que ele é um bruxo, feiticeiro, que usa o livro de São Cipriano para se teletransportar, se tornar invisível, enfim, vamos analisar tudo. Mas e se eu te contar que o caso de Lázaro Barbosa não é um serial killer? Segundo um psicólogo forense chamado Leonardo Faria, quem propaga essa informação falsa está errado. Segundo esse psicólogo, Lázaro é do tipo Spree Killer. Mas o que é um Spree Killer? Bom, segundo o FBI, um Spree Killer caracteriza por matar duas ou mais pessoas, né, em um espaço muito curto de tempo, às vezes até de vários dias seguintes, como é o caso de Lázaro. Ele começa, às vezes, por matar pessoas da família, ou namorada, etc. As vítimas são aleatórias, né? Mas no caso do serial killer, apesar de ele matar pessoas em série também, ele tem uma espécie de padrão. Ele escolhe alguém que vai ser a vítima dele e fantasia essa vítima para quando ele matar ele ter um prazer. E ele faz isso num espaço muito longo de tempo, de semanas, meses e às vezes até ano. Após de um assassinato, o serial killer volta à sua vida cotidiana normal, como se nada tivesse acontecido. Portanto, ele tem o dia dele normal. Às vezes você pode estar conversando com um assassino de série e não sabe, porque ele não demonstra nada. Mas às vezes também você pode ser a vítima que ele está de olho, porque ele também não demonstra quem é a vítima. E quando pega, já era. Um spree killer mata várias pessoas em vários dias, aleatoriamente, apenas para tirar essas pessoas do seu caminho que estiver atrapalhando. Existe também o mass murder, não sei se eu estou pronunciando certo porque eu não sei inglês, que é o assassino que mata em massa, como esses terroristas, o caso das Torres Gêmeas, etc. Mas o mass murder só mata por causa de um surto psicótico ou por ódio de uma sociedade ou de um grupo, etc. E por isso mata em massa. E muitas das vezes ele se mata no final da chacina, né? Ou morre por troca de tiro com policiais, etc. Mas não vou me estender porque o assunto é muito extenso, né? Então não vou me deter ao mass murder. Mas sim o caso de Lázaro, que é um spree killer. Mas Lázaro é um doente mental? Bom, para isso temos que avaliar o seu laudo psiquiátrico para saber se ele faz isso por problemas psicológicos ou não. Esse laudo ele foi feito em 2013 e ele afirma: sobre o baiano, percebe-se que todos os crimes cometidos estão diretamente relacionados à dependência química, fato do qual o periciando não tem autocontrole, haja vista o uso abusivo de bebida alcoólica antes de sua reclusão e vício no crack. Após a prisão, alega o laudo assinado por 3 psiquiatras. Então, ele faz essas coisas porque ele usava drogas, muita bebida alcoólica e isso deixou ele descontrolado e por isso ele faz essas coisas porque não tem autocontrole. Então só daí você já
percebe que tem uma diferença enorme entre um fato real, concreto, do que as fake news que estão se propagando através da mídia e que muitos de vocês estão caindo perfeitamente. Agora vamos com a cronologia, né? Eu vou tentar deixar a imagem aqui, seja grande ou pequena, enfim. Bom, se a imagem estiver aparecendo para vocês, nesse quadrado que está marcado fica o Distrito Federal. Aqui, aonde eu vou tentar pôr o ponto certo aonde iniciou, dia 9 ele fez a sua primeira chacina, matando 4 pessoas. Entre elas, uma mulher, onde ele arrancou as orelhas. Isso ocorreu em Ceilândia, no INCRA 9. Se vocês observarem, tem muita mata e alguns trechos de córregos. É mata fechada de difícil acesso. No dia 10, no outro dia, no dia seguinte, nessa região próxima, ele manteve refém um proprietário caseiro na propriedade e os obrigou a cozinhar e manteve essas pessoas reféns por 3 horas. No dia 11, na madrugada de quinta para sexta-feira, ele fez refém também nessa região, na qual roubou um carro Fiat Palio. Saiu pela BR-07 e se dirigiu para Cocalzinho de Goiás, que já é em torno, fora do Distrito Federal, onde queimou o carro e tomou fuga novamente. Observem aqui na foto, se ela estiver aí para vocês, como é uma mata super extensa e que não é qualquer um que consegue andar por essas matas. No dia 12, os moradores do INCRA encontraram a mulher vítima da primeira chacina que ele fez. Ela se chama Cleonice. No dia 12, ele fez um caseiro refém em Cocalzinho. Depois invadiu uma fazenda e baleou 3 pessoas, na qual 2 seguem gravemente. Nessa ocasião, ele roubou 2 armas de fogo e teve troca de tiro com a polícia e conseguiu escapar. Tudo isso em Cocalzinho. No dia 13, uma força-tarefa composta por 200 policiais fechou o cerco. Ele conseguiu roubar um Corsa vermelho, tentou fuga, quando se deparou com que estava cercado, né? Ele saltou do carro e foi em direção à mata. Agora entenda, os policiais não conseguem encontrar ele com facilidade e já faz mais de 10 dias porque essa mata é de dificílimo acesso. E outra coisa, vamos aqui entre nós, isso não é coisa para policial fazer. O policial é treinado para prender, pegar assaltante, assassino, enfim, mas tudo nos seus limites. Ele foi treinado para fazer isso na cidade, em ruas, enfim, não dentro de mata. Isso não é dever para policial. Teria mais facilidade se fosse um exército que treina por anos, meses, a como se adaptar dentro de uma mata para caçar. Se tivesse um exército procurando ele, já teria achado. Agora, policiais que não têm preparo para esse tipo de caça, não vão achar. Pode haver 200, 300, 500, 1000 que não vão achar. A mata é muito grande. E outra, temos relatos de que o seu pai lhe ensinava, levava ele para a mata desde criança e lá ele aprendia tudo sobre mata. Mais um motivo para a gente entender do porquê não estão achando ele e como ele tem facilidade de fugir e se esconder dentro de uma mata que é de difícil acesso. E nada disso é por causa da imbecilidade de bruxaria. E a galera que mora em sítio e fazenda, cuidado. Na noite da segunda-feira, dia 14, ainda em Cocalzinho, Lázaro trocou tiro com um caseiro porque o caseiro negou comida para ele. E fugiu de novo. Esse vídeo que tá rolando, que eu tô botando aqui embaixo para vocês verem, embaixo, em cima, enfim, dizendo que é Lázaro em cima de um telhado e que os policiais não perceberam que era ele por causa da bruxaria de que ele fez, que está no livro de São Cipriano, de fazer ele ficar invisível, é mais um fake news. Por quê?
porque essa imagem que está aparecendo em cima do teto não passa de uma árvore e vocês estão caindo direitinho nessa. Parem de propagar fake news sobre um caso sério e aterrorizar as pessoas e continuar com a ignorância e falta de informações, prejudicando até mesmo os próprios policiais, que já não estão mais nem sabendo por onde, quais informações são certas ou não. E Lázaro segue invadindo casa, roubando comida, etc. Nesse vídeo, ele foi flagrado numa fazenda tentando se esconder. Essas imagens foram gravadas na madrugada de terça-feira do dia 15. A polícia está com a ajuda de cães farejadores, drones, helicópteros, etc. Mas em relação aos cães, por que não acham ele? Isso é prova de que é um feitiço, não sei o que, não sei o que. Gente, ele não é burro, ele é esperto, é foragido. Obviamente que ele vai fazer de tudo para não deixar rastros nem por cheiro. Também temos relatos, né, que é muito convincente de que ele esteja constantemente se lavando, tomando banho em riachos, etc, para que não fique o seu cheiro, entendeu? Dificultando os cães de conseguirem sentir o seu rastro. E esse vídeo que circula é mais uma vez Lázaro escapando de alguns policiais. No fim dessa tarde do dia 15, ele fez 3 reféns e os escondeu sobre folhas, mas felizmente eles foram encontrados com vida, mas as identidades dessas pessoas não foram divulgadas. Logo após isso, o Lázaro foi cercado em uma rodovia onde houve troca de tiro com os policiais e ele conseguiu balear um policial no rosto de raspão. Mas graças a Deus, ele foi socorrido no hospital de Anápolis e seu estado é estável. Mas por que vocês estão tão apegados a essa mentalidade mágica, conversa fiada para boi dormir, história em quadrinho de bruxaria? Por que vocês estão acreditando que esse assassino criminoso parafrênico consegue se transformar numa pedra, num pedaço de pau, numa árvore ou o diabo 4? Dizem que ele carrega um suposto livro de São Cipriano, que ainda não foi provado que ele está com esse livro. E que esse livro ensina e faz com que ele se teletransporte. Sendo que o teletransporte não foi demonstrado que existe pela parapsicologia. E se existisse de fato esse livro com ele e ele estivesse realizando coisas concretas com esse livro, por que diabos ele precisa roubar casas para roubar comida? Invadir casas para roubar comida? Já que ele pode até ser invisível ou se teletransportar, coisas absurdas. Qual a lógica de ele precisar invadir casa para roubar comida? Vamos raciocinar. Se ele tivesse domínio sobre forças ocultas, ele não precisaria de nada disso. Vocês estão se esquecendo que se ele acredita que é um bruxo pela sua imaginação ou não, ele é um criminoso que matou 4 pessoas de forma brutal e uma delas ele arrancou até as orelhas. Simplesmente pelo fato dele estar supostamente carregando o livro de São Cipriano. Que o mesmo, quando se converteu para o cristianismo, o São Cipriano, ele falou que tudo que está nesse livro que foi atribuído a feitiços, etc., é tudo bobagem. Aí vocês estão tirando as atrocidades que ele fez e se fundamentando em fake news, em mais informações, nessas bobagens, nessas palhaçadas. Foquem nos crimes e no terror que esse parafrênico está causando. Dia 15 ele teve outra troca de tiro e conseguiu fugir de novo. Nesse mesmo dia, o Edenaldo Barbosa, pai de Lázaro, deixou nessa terça-feira a residência onde morava com a família em Girassol, distrito de Cocalzinho. O paradeiro deles ainda é desconhecido. O pai deu a entrevista para o Correio Brasiliense antes de sumir e afirmou: "Tenho vergonha de falar que é meu filho." E ainda disse que Lázaro teve uma infância conturbada, era carente de atenção e tinha comportamentos intempestivos. Mais um motivo, talvez, né, ou evidências, digamos assim, de que ele pode ter problemas psicológicos. Mas a tia de Lázaro, a qual não quis ser identificada, deu também uma entrevista ao Correio Brasiliense refutando o pai.
dizendo que o pai era agressivo com ele, batia nele, dizia que ele não era o seu filho e o pai ainda tinha problemas com alcoolismo, etc. Lázaro também tem uma mulher, uma jovem de 19 anos que está com ele há mais de 4 anos, com uma filha de 2 anos. E ele também é pai de um menino de 4 anos de uma ex-mulher dele. A mulher dele refutou toda essa propaganda mística de feitiçaria, macumba, qualquer outra coisa assim, dizendo: ele tinha uma fé em Deus muito grande e foi até pregador da palavra no presídio. E ainda afirmou em não acreditar em nenhum ritual de seu marido. Então, se até a própria esposa, que conhece ele há bastante tempo, mais de 4 anos, afirma que ele acreditava em Deus, pregava no presídio, desconhece qualquer tipo de ritual que ele seja envolvido, por que você que está conhecendo a história dele agora acha que ele faz rituais de feitiço ou bruxaria? Não tem cabimento, é absurdo, uma bobada. A esposa disse ainda que a família é alvo de fake news e preconceito por onde passa, e vocês estão ajudando a essa família a passarem por esses problemas sociológicos de preconceito no dia a dia por causa dessas fake news que vocês estão alimentando. E diante de toda essa mentalidade mágica, essa mentalidade infantil de que Lázaro faz os feitiços dele para não ser achado, etc., por causa de que supostamente ele está com o livro de São Cipriano, provavelmente ele não está, né? Mas que afirma ou que recebe uma providência diabólica de um demônio, de uma fada, etc., vou explicar de uma vez por todas. Que ele tenha ou não tenha esse livro, ou objetos de magia, vela preta, etc., há muita gente que sempre se acreditou que haveria casos como esses, com uma ajuda do demônio, de fadas, ondinas, salamandras. E foi muito bem estudado e desmitificado pela igreja e pela ciência. Existe uma norma dos sábios, portanto se escrevia em latim, deve ter traduções, eu li no original. Tanto do ponto científico quanto do ponto religioso, onde está no decreto Gratiani, escrito desse jeito, que a multidão inumerável que acredita que por umas palavras ou por uns gestos podem conseguir um efeito sobrenatural, são de mente obtusa e estúpidas, acreditando, achando que por alguma coisa, algo de divindade ou de entidade, de demônio ou de fada, pode fazer com que intervenha um demônio no nosso mundo. E nós girando 3 vezes à esquerda e 2 vezes à direita, achando que esses tipos de rituais imbecis podem nos causar ou ter um efeito sobrenatural. Ou lendo livros supersticiosos de feitiço, que não existe, não funciona. Ou lendo palavras ao contrário. O que podemos conseguir com um efeito desse? Mente obtusa e estúpida. E em qualquer caso de maldade como desses, ou de outros fenômenos ocultos ou misteriosos que à primeira vista a pessoa não tem uma explicação científica e aparece mente para dizer: foi o demônio, vai estudar, analfabeto. E para finalizar, né, tem 2 fake news de que ele está vindo para o nosso estado de Pará, né? É uma fake news. Eu estou gravando no dia 24 e eu estou com uma notícia confiável de que até ontem, dia 23, ele ainda não foi visto em nenhuma parte fora da onde os policiais estão procurando ele. E tem também uma outra fake news dizendo que ele estaria em Santa Catarina. Essa informação não foi confirmada, é falsa. Então é isso, se você chegou até aqui, se inscreva, deixa o like, desculpem o meu modo de expressar as palavras
diretas e sinceras, né? Mas é que é para que o povo acorde e para de compartilhar essas besteiras, essas bobagens, né? Então, e tudo isso, claro, é para que se confirme o que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, né? Busquem conhecimento. Parem de se apegar em mentiras, né? Porque o conhecimento liberta. Então, muito obrigado. Se precisar fazer uma parte 2 eu faço, mas acho que não. Muito obrigado. Qualquer coisa comente aqui nos comentários. E até outra oportunidade, se Deus quiser.